Hoje eu vou te falar 4 passos simples para você começar a produzir conteúdo para lançamento no marketing digital de um jeito completo e prático. E se você já curtiu esse tema, já deixa o like aqui e compartilha esse vídeo para alguém que você acha que precisa saber disso também. E aí, beleza? Eu sou a Jéssica e para quem não me conhece, eu trabalho com marketing de conteúdo há 7 anos, produzindo vídeos para mim e para outros canais também, como Fernando Góes, Pitch Money, Viver de Mercado, Didi Aguiar, uma galera da finanças e muitos outros também. Hoje eu vou mostrar para você 4 passos simples para você começar a produzir conteúdo para lançamento dos experts, que você já faz com a produção ou que vai fechar parceria assim que você finalizar esse vídeo. Eu separei em ordem cronológica, tá? Então só para você entender, se você tá batendo a cabeça na parede, criando conteúdo, não tá tendo engajamento, não tá tendo resultado, fica aqui, presta atenção nesse passo a passo, porque com certeza ele vai te ajudar a sair desse estágio que você não tá vendo resultado de jeito nenhum. É o passo a passo que eu sigo para fazer a produção de conteúdo dos experts que eu lanço, então é vida real mesmo, campo de batalha. Então você pode aprender aqui comigo agora e já sair para executar, para você gerar os resultados para você também e para os seus parceiros. Para executar esse passo a passo, você vai precisar simplesmente de pegar um caderninho, anotar tudo aqui que eu vou te falar nessa aula, prestar bem atenção e o mais importante, executar. Não adianta tu anotar tudo, prestar atenção e ficar assim, esperando que caia do céu. Não, você precisa aprender, prestar atenção e executar, ir pro campo de batalha. Inclusive, depois que você for e aplicar no campo de batalha, você vem aqui nos comentários e fala quais resultados você teve, beleza? O primeiro passo, anota aí. Tô esperando. É a curadoria de conteúdo. A curadoria de conteúdo consiste em 3 etapas, bem basiquinho. A primeira é a pesquisa de mercado e a análise de concorrência. Você vai olhar para o mercado, para o nicho daquele expert, vai analisar a concorrência, o que ela tá fazendo que tá dando certo e replicar, o que ela tá fazendo de errado e não fazer errado, né? Aí tu vai e faz certo, por favor, né? Se tu tá vendo que tá dando errado, tu não vai lá ficar batendo a cabeça e fazer o teu conteúdo ficar dando errado também. Outra coisa na pesquisa de mercado e na análise de concorrência é você, por exemplo, o seu expert é do nicho de investimento. Aí você vai lá, pega produtores de conteúdo que falam sobre investimento também, vai nos vídeos deles, analisa os comentários que a audiência deles estão deixando e que eles não estão respondendo. Por quê? Porque como eles estão dando essa brecha para a audiência deles, você vai lá, cria um conteúdo resolvendo esse problema ou resolvendo essa dor que a tua concorrência tá dando brecha, entendeu? Aí a pessoa vai encontrar o seu conteúdo que você tá solucionando um problema que a concorrência não tá. E isso vai fazer o quê? Vai fazer você se destacar da concorrência. A segunda etapa dentro da curadoria de conteúdo é a pesquisa de público. O que acontece aqui? A gente cria uma pesquisa, a gente cria perguntas para conhecer o público que o expert já tem, a audiência que ele já tem. Para quê? Pra gente descobrir se essa audiência que ele já tem tá alinhada com o produto que ele quer vender. Porque se não tiver alinhada, vai ter que fazer uma manutenção, que eu chamo, desse público, ou criar um público do zero. A terceira etapa dentro da curadoria de conteúdo é justamente construir o avatar do zero, como eu falei da segunda etapa em relação ao público, né? Se não tiver, construir do zero esse avatar. E se já tiver o avatar construído e não tiver alinhado com o produto do expert, porque isso acontece mais do que as pessoas imaginam, fazer uma manutenção ou descartar esse avatar e criar um do zero de novo. Ou fazer a manutenção, redirecionar de alguma forma esse avatar para alinhar com o produto, porque é muito importante que o avatar, o conteúdo, sempre esteja alinhado com o produto do expert para ele fazer a venda. Porque se eu tô falando de futebol para quem quer nadar, não tem sentido nenhum. Depois que você coletou o máximo de informações possíveis na curadoria de conteúdo, o próximo passo é você definir as linhas editoriais que o seu expert vai seguir. Nesse primeiro momento é um pouco mais subjetivo, porque você vai ter que observar o perfil do seu expert, se ele já produz conteúdo, se ele está começando do zero, se ele já tem uma desenvoltura já com a câmera, se ele tem facilidade de falar com a câmera, né? E aí, dependendo do perfil dele e de qual estágio, de quanto de experiência ele tem no digital, você vai sentar e definir com ele. Por exemplo,
Eu já produzo conteúdo, já dou aula. Aí você senta com o expert e já anota. Então live tá ok pra você? Ok. Aí beleza, já definiu uma linha. Tô começando do zero, morro de vergonha de falar, não tenho intimidade com a câmera. Aí você já vai para outro tipo de linha editorial. Por exemplo, você vai fazer um vlog gravado. Porque aí aos poucos, com a prática, você vai se soltando. Olha eu aqui. Porque aos poucos, com a prática, você vai se soltando e vai se sentindo mais confortável. E aí, quem sabe, lá na frente, você também começa a fazer uma live também. Na minha agência, a gente define as linhas editoriais e apresenta pro expert nessa reunião de definição de linhas editoriais da seguinte forma. A gente tem a linha que segue o ao vivo e a gente tem a linha que segue o gravado. O que isso quer dizer? O ao vivo é a live lá que tu tá ao vivo e é aquilo ali. Quem sabe faz ao vivo. E o gravado, como o próprio nome já diz, você vai gravar aquele conteúdo. Dentro do ao vivo a gente pode ter essas linhas editoriais: aulão, podcast e entrevista. No gravado a gente pode ter também o podcast, a gente pode ter aulão também, vlog e perguntas e respostas. A linha editorial perguntas e respostas a gente definiu como obrigatória no nosso processo de produção de conteúdo. Porque ao longo do processo que a gente foi atendendo vários experts, a gente identificou um padrão, uma falha de comunicação que acontecia entre o expert e a gente, que a gente percebeu que o expert não conseguia entender, de certa forma, o que a gente precisava estrategicamente do marketing nas respostas que ele dava, na produção de conteúdo dele, no conteúdo em si, na expertise dele. E quando a gente começou a desenvolver esse método de perguntas e respostas, a gente percebeu que ao dirigir o expert nessa linha editorial, a gente conseguia fazer perguntas abertas e fechadas que fossem complementar aquilo que estava faltando. E de uma forma também que não fosse ferir o ego do expert, que fosse deixar ele confortável e que fosse principalmente treinando ele para que lá na frente isso já fosse automático e natural, ele dar essas respostas estratégicas que a gente precisa que ele dê. Outra coisa que é muito importante e interessante da linha editorial de perguntas e respostas é que eu posso dirigir o expert, eu posso conduzir ele e como eu tô de fora eu consigo ver os elementos que ficaram faltando e os que não ficaram faltando e direcionar o expert para que ele me dê essas informações que ficaram faltando. Porque, por exemplo, se eu pego uma pessoa que está começando e jogo ela para fazer uma live, eu não tenho como dirigir ela durante uma live. E provavelmente ela não vai ter esse script já, porque ela está começando, ela não tem nem noção. E aí vai ficar faltando elementos como gatilho mental, quebra de objeção, contextualização, enfim. E esses elementos são muito importantes para que o seu conteúdo esteja acima da média, para que o seu conteúdo tenha resultado em vendas também. Analisando tudo isso que eu te falei aqui e pensando estrategicamente, é muito importante que você defina as linhas editoriais com o seu expert, porque pensa comigo, por exemplo, o que é melhor? Eu fazer exames periodicamente, exames preventivos para minha saúde, ou eu só ir fazer exame quando eu tô doente? A mesma coisa serve para o conteúdo. É muito melhor eu definir as linhas editoriais antes do processo começar, antes do lançamento começar, do que depois lá eu estar com o carrinho aberto e tentando resolver um negócio que eu podia ter resolvido preventivamente lá no começo. Então é muito importante que você tire esse tempo, sente com o expert e defina as linhas editoriais que ele vai seguir antes do processo começar. Depois de definir as linhas editoriais com o expert, é o momento da roteirização de cada linha editorial. Na linha editorial Perguntas e Respostas, a gente constrói essas perguntas e constrói o roteiro baseado na fase da curadoria de conteúdo e todos aqueles dados que a gente coletou nessa fase. Um fator interessante na criação do roteiro de perguntas e respostas é que a gente pode brincar, literalmente, a gente pode brincar com os níveis de consciência do possível cliente do expert. Por exemplo, uma das grandes sacadas do lançamento é você mirar no topo do funil, que é o nível 5 de consciência do seu possível cliente. É a pessoa mais inconsciente que tem e que é a maioria das pessoas. Então, por isso que
A gente, na hora de criar perguntas e respostas, a gente foca nesses níveis de consciência, porque aí a gente tem como testar conteúdo e distribuir um conteúdo mais voltado para aquilo que a gente quer naquele momento estrategicamente. Na criação do roteiro das lives, a gente tem uma base de roteiro que segue alguns elementos para a retenção do público no seu vídeo. E um pouco do script do Fórmula de Lançamento. Eu, como coprodutora, crio esse texto base e aí eu marco uma reunião com o expert para explicar para ele o que ele precisa em cada momento do texto. Eu vou lá e explico o script em si para ele, que é o que ele não domina. O conteúdo, ele que domina e ele que vai colocar o conteúdo dentro do roteiro. Mas essa parte de script mesmo, de estratégia, de copy, né, da parte do texto persuasivo, gatilho mental, enfim, que tem no script, eu crio e aí eu mando para ele. Depois dessa reunião, ele vai lá, coloca o conteúdo e aí ele me envia de volta. Eu analiso, a gente vê se faz sentido, se tá encaixando com o script. A gente às vezes altera alguma coisa ou não. E aí marcamos a live. É sempre melhor nas primeiras lives você acompanhar o expert para passar mais segurança para ele e, se precisar, fazer alguns cartazes de alguns avisos de algo que ele esqueceu no script. Porque no começo é muita informação mesmo. Ele vai ficar confuso e faz parte, não se apavora. Consegue dar um jeito de dar um toque nele, alguma coisa assim. Ou anota para pontuar com ele depois no debriefing e evitar que isso aconteça na próxima live. E cá entre nós aqui, para você que tá comprometido, chegou aqui até agora no vídeo, vou te contar um segredinho de como você não deixar dinheiro na mesa igual eu fiz. Porque é muito frustrante e triste deixar dinheiro na mesa, né? Quem gosta de rasgar dinheiro? Ninguém, né? Então, assim, teve um caso de um expert que a gente estava lançando e ele já tinha uma certa experiência, já tinha se auto-lançado e ele tinha uma certa facilidade com a câmera, ele entendia um pouco de marketing e tudo mais. E a gente deixou ele fazer as lives sozinho, entendeu? A gente não estava lá acompanhando ele para passar, que nem eu falei, colocar num cartaz algo que ele esqueceu ou algo que ele não prestou atenção, enfim. E aí o que aconteceu? Chegou no dia do evento, já tinham passado algumas lives que ele tinha feito sem o nosso acompanhamento presencial. E aí ele simplesmente deixou de falar algumas coisas cruciais assim do script, tipo como o script de venda e, por exemplo, um detalhe que pode ser muito importante para você. Nunca, quando estiver chegando perto do final do script, você falar, então é isso. E a gente falou que não era pra falar isso. E o expert falou, então é isso. E a gente perdeu várias pessoas ali antes do pitch de venda, só que nesse caso ele não fez o pitch de venda depois. Então, assim, a gente perdeu dinheiro, a gente deixou dinheiro na mesa ali por conta disso. Então, não erre como eu errei. Eu tô aqui pra te ajudar e pra você... E pra fazer você evitar que você cometa esses erros, né, meu querido? Porque ninguém merece, é bem frustrante, mas... Vocês lá viram, eu não tinha ninguém pra me conduzir e pra me orientar igual eu tô podendo fazer aqui com vocês, então eu fui quebrando a cara mesmo e aprendendo, mas faz parte. Agora você que já tá sabendo disso, anota aí, muito importante, não cometa esse erro. Não deixe milhares de reais na mesa, por favor. E é um detalhe simples, assim, é uma coisa simples. Se tu for pra pensar no macro, é uma solução simples que você pode dar para um problema que pode ser gigantesco. E aparentemente não parece, mas é. Esse segredinho que eu dei foi top, né? Então fica aqui comigo que ao longo do vídeo vão aparecendo mais sacadas top pra você. Então não desanima, cara, não desanima. Pega ali, bebe uma água, pega um café, pega o teu caderninho e continua aqui comigo. Porque assim, você com certeza tá querendo ficar acima da média e tá querendo mudar a sua vida. Então assim... Fica aqui comigo. E anota agora aqui quais são os elementos que não podem faltar no teu roteiro para uma live. Tema claro. O expert precisa falar o tema no início, porque o início do seu vídeo você precisa chamar a atenção do público para que o público pare tudo que ele tá fazendo no dia a dia dele para assistir o seu vídeo e mostrar um benefício muito grande para ele, porque para que ele vai parar o dia dele, as coisas que ele tá fazendo para assistir o seu vídeo? O que eu vou ganhar? Ou o que eu vou perder se eu não assistir o seu vídeo? Então, tema claro no início. 2. Mencionar quais dores ele vai sanar do público dele naquela live. É muito importante que você mostre que solução ele vai dar para as dores do público dele. 3.
mencionar quais as oportunidades ele vai alcançar depois que ele assistiu o seu vídeo. Por exemplo, eu tô no meu YouTube e aí eu vejo lá como pedalar melhor seguindo esses passos. Eu tenho que sair do seu vídeo sabendo pedalar melhor com aqueles passos. 4. Ter uma didática básica. Por exemplo, separar o seu conteúdo em tópicos, em passos, de uma forma que fique mais clara e simples, que o público do seu expert vai entender o que ele está falando. Porque se ele não entender, se não for claro e simples, ele não vai conseguir nem aplicar o que você está falando para ele aplicar. Então tem que ser de uma forma simples, objetiva e clara. Por exemplo, a Bianca, que ela é uma expert que a gente lança, ela dá aula em faculdade, pós-graduação e tudo mais, e eu falei pra ela que eu tava começando a dar aula, se ela tinha alguma dica pra me passar. E ela falou que é sempre bom tu colocar uma ordem cronológica, sempre do mais simples pro mais complexo. Então fica aí mais uma dica que pode ser bem boa pra construção do roteiro de live do seu expert. 5. Gatilhos mentais acionados sempre que possível. Por exemplo, é sempre bom que o seu expert conte uma história, o gatilho mental da história. Tipo, ele tá ensinando uma coisa pro público dele e ele vai lá e conta uma história de uma experiência que ele viveu e de um resultado que ele obteve na vida dele. Isso facilita a compreensão do público e conecta também, porque história conecta desde que a gente se entende como ser humano. 6. Chamada do público para continuarem aqui. Não desanimem, fiquem comigo. Opa, levanta, dá uma esticada, pega uma aguinha, porque, gente, tem gente que faz aula e live de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. A gente já viu live até de, 4 horas. Tipo, então tu tem que dar uma esticada, pegar um café, beber uma água, né? Enfim, aí é importante que o expert motive as pessoas para continuarem ali com ele. E o 7 é a motivação para quem continuou com ele, dando os parabéns. Parabéns para você que está até aqui, o seu expert vai falar, né? Parabéns para você que chegou até aqui, você tá comprometido, você tá querendo realmente transformar a sua vida ou transformar a vida da sua família. E agora eu vou passar uma tarefinha básica aqui. Pega esse meu vídeo aqui e analisa para ver se tem esses elementos nele. Aí deixa aqui nos comentários para mim, para ver se tá filé esse meu roteiro. E se você encontrou esses elementos aqui, onde, quando e por que, justifique sua resposta. A criação de um roteiro de podcast já segue um padrão pré-definido, não é simplesmente fazer ali, chegar a fazer qualquer pergunta aleatória. Por exemplo, se o objetivo do podcast é quebrar a objeção, as perguntas têm que ser direcionadas para que as respostas do seu expert sejam de quebra de objeção. Sacou? É bem simples. Não é simplesmente chegar ali e bater um papo. Não. É tudo feito estrategicamente para que você tenha resultado nas suas vendas. Então, na hora de construir o roteiro para o podcast, sempre pensa nisso. Que perguntas que eu vou fazer que o expert vai responder aquilo que eu preciso. Por exemplo, uma pergunta para você fazer de quebra de objeção de tempo. Jéssica, eu trabalho o dia inteiro e faço faculdade à noite. Que horas que eu vou ter tempo para fazer esse seu curso? Aí a resposta que eu vou dar, caso eu sendo a expert no exemplo, tem que ser uma resposta íntegra do que conecta comigo, com os meus valores, com as minhas experiências, com os meus resultados e que vai quebrar essa objeção de tempo para essa pessoa. A resposta que eu daria é que não é uma questão de tempo, e sim de prioridade, porque todo mundo no planeta Terra tem as mesmas 24 horas. Por que uns conseguem fazer meu curso e outros não, mesmo trabalhando de dia e estudando à noite? É uma questão de prioridade. Ou seja, eu quebrei a objeção de que o problema dela é não ter tempo para fazer o curso. E o mesmo vale para objetivos como conscientizar a audiência, gerar cultura e por aí vai. Em média, geralmente, o roteiro de um podcast tem de 6 a 8 perguntas. E a última pergunta é sempre um passo prático, um guia prático para que a pessoa que assistiu ali o podcast já possa implementar logo depois que ela terminar de assistir o vídeo. Tá, eu já sei com o que eu tô falando, já tenho as linhas editoriais definidas e já tenho meu roteiro pronto. Agora é a hora de gravar. E vamos para captação e direção. A captação e a direção na linha editorial de perguntas e respostas acontece primeiramente com a gente marcando, né, a data da gravação, porque senão ninguém aparece. E ela pode ser feita tanto presencialmente como de forma remota. A diferença é que na forma remota, você vai ter que ter a câmera ou um celular a mais que esteja a 45 graus
do expert. Por exemplo, eu tô na call dirigindo ele aqui. Você é meu expert aqui. E aí ele vai estar com o celular dele ou uma câmera dele a 45 graus dele, filmando ele aqui, enquanto eu te dirijo daí. Em ambas, o coprodutor vai dirigir o expert aplicando os 3 pilares da aula aqui. Se você tá no futuro, já saiu. Se você não tá, se você tá assistindo essa aula na terça-feira, vai sair na quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. A captação e direção do podcast, quando ele acontece de forma gravada, porque quando é ao vivo não tem como dirigir, ele é para se dar numa atmosfera mais tranquila, mais informal, mais de boa, mais relaxada. E precisa que pareça como uma conversa, né? Um bate-papo, lógico, com o roteiro estrategicamente direcionado para que ele fale sobre coisas que tem a ver com o produto dele. E nesse caso, se o expert, por exemplo, não responder com todos os elementos que você precisa, você pode complementar com alguma outra pergunta que ele vá responder, mas lembrando que sempre tem que ser numa atmosfera de conversa, porque senão vai ficar igual perguntas e respostas e esse não é o intuito dessa linha editorial. Seguir essas etapas ajuda absurdamente na organização e cronogramas de trabalho, principalmente se você está trabalhando em mais de um projeto de lançamento por vez, o que financeiramente é ótimo, né? E definitivamente é o melhor jeito de começar a produzir conteúdos para lançamento, principalmente se você tá com um expert iniciante, porque o conteúdo acaba ficando muito mais alinhado com a Roma do expert. A audiência consegue ter mais clareza sobre o que é o produto e qual a transformação que ele vai gerar na vida dela. E isso ajuda no processo de decisão, o que quer dizer, em outras palavras, facilita as vendas. Cada conteúdo acaba sendo uma espécie de vendedor do seu produto. Então, comece a executar isso que eu te passei aqui, tira do papel, bota da prática, vai lá e faz. Porque como eu te falei lá no começo, você só vai parar de deixar dinheiro na mesa, parar de perder tempo, quando você aprender como produzir o conteúdo para lançamento no marketing digital de forma que ele engaje mais e que ele gere mais resultado. Afinal de contas, quem se previne, quem se prepara e quem constrói um conteúdo bem construído desde o começo tem muito mais chance de alavancagem no longo prazo, não vender uma vez aqui e outra ali. E agora é com você que vai decidir que tipo de coprodutor você vai ser, aquele que se previne ou aquele que chega lá e fala, meu Deus, e agora? Socorro, e tá tudo um terror e pânico. Por isso, pensando em te ajudar, eu tô aqui hoje para que você saiba como construir um baita de um conteúdo pro seu expert e ter muito mais resultados no longo prazo. E para você que tá até aqui comigo, ó, palmas para você, deixei um link aqui, ó, exclusivo para você, que eu mostro outras possibilidades que você pode se aperfeiçoar ainda mais na coprodução de conteúdo para lançamento no marketing digital. E cara, se você tem alguém que não aguenta mais no mesmo trabalho, que tá insatisfeito, que tá triste, que não sabe o que fazer para ganhar dinheiro em 2022, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que pode ser uma boa porta de entrada. E deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana vai sair 2 vídeos aqui no canal, então fica esperto, não perde, é nóis e tamo junto, até a próxima.